Paz do Senhor, meus amados irmãos. Vamos neste dia meditar um pouquinho na palavra do Senhor. E para isso vamos ler no livro de Ageu, capítulo 2, versículo 6 até o versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações. E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. O profeta Ageu exerceu seu ministério logo após o período de escravidão do povo judeu na Babilônia. Os babilônios invadiram Israel, destruíram o templo, saquearam o templo e levaram o povo escravo. Essa escravidão durou em torno de 70 anos. Deus libertou o povo dessa escravidão. O povo judeu retornou para sua terra e começou a cuidar dos seus afazeres, reconstruir a sua vida, reconstruir as suas casas, começar a produzir, mas se esqueceu da casa de Deus. E Deus chama a atenção do príncipe, através do profeta Ageu, do príncipe Zorobabel, a Josué, sumo sacerdote, que eles estavam esquecendo da casa de Deus. Deus libertou eles da escravidão e eles voltaram para Israel, mas se esqueceram de Deus. E o povo começa a reconstruir o templo, mas as condições eram precárias. E o povo fica triste, diz a palavra do Senhor, porque o templo que Salomão havia construído era suntuoso, era lindo, e eles não tinham condições naquele momento de fazer um templo igual ao que Salomão havia construído. Mas Deus chama a atenção deles que Ele é o dono do ouro e da prata. E Ele afirma que a última casa será maior e melhor do que a primeira. Deus não está falando aqui do segundo templo que eles estão construindo, mas esse templo depois é reconstruído, ele é remodelado e ele fica muito mais suntuoso do que o templo que Salomão construiu. Porque foi nesse templo, construído agora, que Jesus vem e prega a sua palavra. Aleluia! O povo esqueceu de todo o poder que Deus tinha. Ele estava vendo as suas condições pessoais para reconstruir aquele templo e sabia que por eles mesmos eles não tinham condições, mas eles haviam esquecido que eles eram filhos de Deus e que todo o poder, todo o ouro, toda a prata está nas mãos de Deus. Em Efésios capítulo 3, versículo 20, Deus diz que Ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Deus sempre tem o melhor para o seu povo. O que nós precisamos fazer é reconstruir, é refazer a casa de Deus, o templo de Deus. Meus amados irmãos, a nossa casa tem que ser uma casa, um templo de Deus. O nosso corpo, ele tem que ser um templo do Espírito Santo. E aí Deus sim vai fazer aquilo que Ele tem de melhor para nós, muito melhor daquilo que pedimos ou até do que pensamos. Nós temos que entender que Deus tem que vir em primeiro lugar. E aqui o povo judeu estava preocupado com a sua situação, reconstruindo suas casas, reconstruindo o trabalho. Estava preocupado com ele e esqueceu de Deus nesse momento. Mas Deus chama atenção para eles e eles reconstroem o templo. E esse templo aqui, como eu falei, ele se torna posteriormente muito mais suntuoso do que o templo que Salomão havia construído. Mas Deus está falando da vinda de Jesus Cristo aqui. No versículo 7, e virá o desejado de todas as nações. Deus queria preparar o templo para a vinda de Jesus, porque Jesus pregou neste templo. Jesus anunciou a paz neste templo. Jesus anunciou o amor de Deus neste templo que foi construído.
Aleluia. Nós temos que entender, meus amados irmãos, que Deus tem que vir em primeiro lugar. Se nós colocarmos Deus à frente de tudo aquilo que nós formos fazer, Ele luta e Ele trabalha por nós. Quando Golias estava desafiando o exército de Israel, todos os seus exércitos, todos os seus valentes, estavam vendo Golias enfrentar a cada um deles. E eles se sentiram pequenos. Mas quando Davi chega e olha para Golias, Davi vê Golias desafiando a Deus. E Davi vai e enfrenta Golias em nome do Deus do exército de Israel. Ele não enfrentou Golias em nome de Davi, em nome dele, em nome de Saul, em nome do exército. Não, ele enfrentou Golias em nome do Deus do exército de Israel. Davi colocou Deus em primeiro lugar, Davi colocou Deus à frente de Golias. E todos nós sabemos o que aconteceu com Golias. Então, meus amados irmãos, o que essa palavra nos diz? Que nós devemos reconstruir o nosso templo. Se a tua casa não estiver arrumada, se nós não convidarmos o Espírito Santo para morar na nossa casa, se nós não convidarmos o Espírito Santo para morar em nosso coração, se nós não levarmos o Espírito Santo à frente, Deus à frente de tudo, nós vamos ter problemas. Mas se nós fizermos isso, o que Deus está mandando o povo de Israel fazer, reconstruir o templo, e as outras coisas todas seriam acrescentadas por Ele, nós seremos prósperos, abençoados e teremos paz. Que Deus nos abençoe nesse dia, que nós possamos entender a importância e a grandeza e a soberania de Deus na vida de cada um de nós. Sejamos todos abençoados, em nome de Jesus. Amém.